Hola hermanos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Soy Nery Sousa, tu profe de espanhol. Estamos aqui mais uma vez, dando continuidade no projeto do Governo Estadual do Maranhão, através da SEDUC, Secretaria de Educação do Estado do Maranhão, tá? Um preparatório, um cursinho preparatório, o EMA, PAS e ENEM, certo? Vem com a gente para vocês obterem aí muitas dicas e muitas informações a respeito dessas duas realizações de provas, tanto o ENEM quanto ao EMA, beleza? Olha só, nós paramos aí na questão que falava sobre asno, el asno e el león. E a gente vai dar continuidade à questão 34, que também precisa desse texto, certo? Vamos ler o texto aqui em espanhol para poder chegar à questão lá, para saber o que pede, tá bom? Então vamos lá. El león y el asno presuntuoso. De nuevo se hicieron amigos el ingenioso asno y el león para salir de casa. Então, de novo, eles se tornaram amigos. O engenhoso asno, que é o burro, tá? E o leão para sair para caçar. Chegaram na cueva onde se refugiavam umas casas montesas. Então eles chegaram aí numa caverna onde estavam, dentro dessa caverna, as cabras montanhosas, aquelas cabras que vivem nas montanhas. E o leão se quedou a aguardar a saída, mientras el asno ingresava a la cueva, coceando e rebuznando para se sair a las cabras. Então, o que diz aqui? Eles chegaram na cova, onde estavam as cabras montanhosas, e o leão ficou ali, na saída para guardar, enquanto o asno, o burro, ingressava na caverna, chutando e rebuznando. Rebuznando é o ato ali, que o burro faz, rugir, para sair, para que as cabras saíssem, tá bom? Uma vez terminada a acción, salió el asno de la cueva y le preguntó si no le había parecido excelente su actuación al haber luchado con tanta bravura para expulsar a las cabras. Então, depois de concluir a ação, o asno saiu da caverna e perguntou para o leão se ele não tinha achado excelente a sua atuação, por ter lutado com tanta bravura para expulsar das cavernas as cabras. Aí o leão diz: "Oh, sí, soberbia. Repuso el león que hasta yo mismo me hubiera asustado si no supiera de quem se tratava." Ele diz: "Oh, sim, soberba, o leão reagiu ali de forma repugnante. Que até eu mesmo, se me tivesse assustado, se não soubesse de quem se tratava. Até eu teria me assustado se não soubesse de quem se tratava." Então vamos lá para a questão. A questão da UEMA 2023, recente, tá? Diz o seguinte: "Al leer la fábula, se nota que las actitudes del asno representan un remordimiento, apoderamiento, ensalzamiento, alelamiento ou um apocamiento." Então, traduzindo aqui para vocês, diz o seguinte: ao ler a fábula, que é aí o conto com dois animais, se nota que as atitudes do asno, do burro, representam um remordimento. O que é isso? Um remorso, tá bom? Um apoderamento, um fortalecimento, um ensalzamento. Aí a gente tem uma exaltidão, estava exalto ali. Um alelamento, uma idiotice. Ou um apocamento, uma timidez. Então, como é que esse asno, o que representou ali quando ele saiu, as atitudes dele? Obviamente que a gente tem aqui, não é um remorso, não é um fortalecimento, é sim uma exaltação, estava exaltado por ter tirado as cabras de lá, não é uma idiotice, ele não agiu com idiotice, e muito menos com timidez, tá? Então, a alternativa correta, letra C. Senhores, o que a gente tem que fazer aqui? Qual o objetivo de vocês dentro dessas questões que já caíram na UEMA? É que vocês aprendam muitas palavras. Observem que eu acabei de ler o texto, que estava todo em espanhol, fui traduzindo para vocês. Esse é o objetivo. Quanto mais palavras vocês souberem, melhor será a leitura de vocês, a resolução das outras questões que estão por vir, tá bom? Esse é o objetivo, certo? E aí, se estiver acompanhando com material que está disponível aí no link, tá? Impresso, que fica melhor para você, circula a palavra que você não sabia na hora da leitura, depois da tradução, tu já coloca o significado, e isso vai facilitar muito, beleza? Bora lá! Vamos para a questão 35. Aqui já é uma questão que não tem relação com o texto que a gente leu, beleza? O enunciado diz: responde selectivamente a las caricias y llamadas de su amo. Observe que a palavra amo está ali com o quê? Em negrita. A palavra destacada, como eu acabei de falar, segundo o texto, significa: isso é recorrente dentro da UEMA, tá?
a tradução de palavras, o significado de palavras. No próprio título aqui, né, temos semântica. A semântica é o sentido, o significado das palavras, ou sinonímia. O quê? O que é sinonímia? É o sinônimo. Então, a palavra amo, ela tem um sinônimo na língua portuguesa. Então, as questões, elas podem te pedir a tradução ou elas podem te pedir sinônimos. Isso é recorrente. Tá caindo demais na UEMA, tá? Então, aqui, a palavra amo. Quando a gente lê amo, a gente já leva para a língua portuguesa, né? Amo, de amor. E aí tem um detrator aqui, ó. Tem a palavra sinônima, tá? Então, não é isso. Cuidado. Inclusive, a gente pode verificar, entender que a palavra amo é uma divergência léxica. E te liga que nós já estudamos divergências léxicas, tá? Que é aí, nesse caso, um falso amigo. Amo significa, no caso da língua portuguesa, um verbo eu amo, mas na língua espanhola ela pode significar amo também, entretanto, dependendo do contexto, tá? Que nesse caso aqui não significa isso. Então aqui nós temos essa palavra amo, né? Segundo o texto, ela significa amor, dueño, amigo, novio ou esposo. Então, amor, traduções, dono, amigo, noivo ou namorado, isso depende do contexto, e esposo. Então, por exemplo, eu tenho um gato, certo? E para o gato, eu sou su amo. Então, para o gato, eu sou o seu dono. E como é que é dono na língua espanhola? Dueño. Então, a alternativa correta, o sinônimo de amo na língua espanhola é a palavra dueño. Outra explicação. Existe a expressão na língua espanhola que é ama de casa. Se amo é dueño, ama de casa será isso mesmo, dono de casa, tá? A palavra amo ou ama, dentro de alguns contextos, pode significar dono. Beleza? A alternativa correta, letra B. Bora lá. A gente tem agora questões que vão falar sobre expressões idiomáticas. São as expressões que idioma tem, tá? Muitas expressões caem dentro da UEMA, muitas expressões caem dentro do Enem. Expressões idiomáticas. Isso acontece bastante. Nós vamos ver exemplos disso aqui. Bora lá. Nós temos aqui uma tirinha, 1, 2, 3, 4, elas estão numeradas, tá? E diz o seguinte, inhala, né? A meninazinha está colocando a mão para ele, dizendo inhala, certo? Ele diz, pero qué? Segundo, echaba de menos tu olor. E a que huelo? A hogar. Aí ele se abraça. Então, bora lá. Eu não vou traduzir essa questão ainda, tá? Para a gente poder chegar aqui na alternativa correta. Então, bora lá. La expresión echaba de menos, certo? Vou voltar aqui. Echaba de menos tu olor. Então, ela pede para ele cheirar, né? Aí ele diz, mas o quê? Ela diz, echaba de menos tu olor. Aí ele diz, e aqui eu cheiro, não é isso? Aí ela, ahogar, tá? Vamos lá. Então, essa expressão echaba de menos, empleada nele segundo quadro, pode ser substituída por, então, a expressão echaba de menos, empregada, colocada, né? No segundo quadro, pode ser substituída por. Então, aqui a gente tem mais um exemplo de sinonímia, tá? Ou expressão idiomáticas. Qual dessas palavras pode ser traduzida ou pode ser substituída sem alterar o significado a expressão echaba de menos? Queria, sonhava, respirava, extrañava ou anhelava, tá? Bora lá, deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Na língua portuguesa, existe a palavra saudade. E ela é uma palavra conceito. O que é uma palavra conceito? Ela não pode ser traduzida, ela não é traduzida em outros idiomas, tá? Por exemplo, na língua espanhola, a palavra saudade, ela significa echaba de menos, te echo de menos, não é? Eu sinto saudade de você, não é? Saudade está ligada ali à melancolia, também pode ser utilizada, certo? Ou pode ser também te extraño, né? Como assim, né? Te extraño. É porque por muito tempo que a gente não se vê, eu te estranho, né? A forma ali que a gente está naquele momento, se a gente for levar ao pé da letra a tradução da palavra. Então, acabei de dar a resposta para vocês. A expressão echaba de menos, eu sentia saudade de você, né? Pode ser substituída pela expressão extrañaba, que é o verbo da língua espanhola. Extrañar. Echar de menos significa sentir saudade. Questãozinha para você aprender aí as expressões idiomáticas do nosso espanhol, também fazendo relação com a língua portuguesa. Beleza? Bora lá para a nossa questão 37, também recente, o EMA 2022. Diz o seguinte, considerando o quadro 3, e aqui eu já peguei o recorte lá do quadro 3 e coloquei aqui para vocês. A que huele el personaje según la compañera? Por quê? Lá no quadro, acho que é o 2, ele pergunta,
E eu cheiro a quê? Lembra que ela disse? Echava de menos tu olor, né? No quadro 2 ela fala isso. Eu sentia saudade do teu cheiro. Aí ele diz, e eu cheiro a quê? Aí ela fala uma outra palavra que é também resposta para uma outra questão. Por isso que eu não vou traduzir. Ela fala ahogar, né? E eles se abraçam. Aí aqui então a expressão ahogar. Agora já é essa questão que eu estava falando. Então, aqui ele, segundo ele companheiro, ahogar, nicho, cueva, morada, hueco e cajita. O que significam essas palavras? Nicho, a brecha, né? Um pequeno lugar ali que você se enfia. Cueva, caverna. Morada, a casa, ao lar, não é isso? Hueco, ali há um espaço, né? Como se fosse ali ao ar livre. Ou carrita, que é apenas o diminutivo, casinha, tá bom? Então a palavra ahogar, ela te estranhava de menos, não é isso? Eu sentia saudade de você, ele perguntou, e é o que eu cheiro? Ahogar. Hogar no espanhol se traduz a lar, né? El hogar, eu vivo num lugar muito tranquilo, eu vivo num lar muito tranquilo. E aí, mais uma vez, o sinônimo de hogar na língua espanhola será morada. Letra C, eu sabia que você já tinha respondido aí a alternativa correta. Letra C, morada, casa, vivienda, tudo isso é a mesma coisa, moradia. Vou repetir para vocês. Vivienda, hogar, morada, casa. É a mesma coisa, tá? Moradia. Todas essas palavras vão significar moradia. Beleza? Bora lá então para a questão número 7, né? Ou desculpa, número aqui 38. Nós temos então uma questão que se refere aqui ao Enem, né? Eu já conheço essa questão, ela caiu agora recente. Vamos ver aqui o que diz. Olha só a questão 2023, questão 38. Para enfatizar características e atitudes que reforçam a ideia da mulher negra, o poema da escritora costarriquenha apresenta. Então, o que o comando da questão está pedindo? Ele quer enfatizar o quê? Duas coisas: característica e atitude. Quando a gente fala de característica, aí a gente vai verificar aqui já uma ação de estruturas linguísticas, né? Classes gramaticais. Ah, Neres, mas no Enem não cai as classes gramaticais. Pessoal, cai sim. Esse é um exemplo claro de questão no Enem que envolve gramática. E envolve assim de forma muito exposta. A gente vai ver aqui também outras questões que têm essa relação, tá bom? Então aqui nós temos expressões idiomáticas. Aí, para enfatizar características e atitudes que reforçam a identidade da mulher negra. Outra informação importante, isso é atual, né, gente? A identidade da mulher, e principalmente a mulher negra, né? A importância que elas têm dentro da sociedade, tá? O poema da escritora costarriquenha apresenta, letra A, advérbios como rotundamente e categoricamente, né? O que reforça essa identidade são os verbos reflexivos, né? Como me niegan e me acepto, ou que reforça essa identidade dessa mulher negra, né? São os adjetivos como grande e hermosa, ou que reforça essa identidade da mulher negra. São substantivos como sangue e piel, ou que reforçam essa identidade da mulher negra. São os adjetivos possessivos como mi ou miss, certo? Vamos ver lá o que reforça essa identidade da mulher negra no poema da escritora costarriquenha. Bora lá. Aqui diz o seguinte: me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre e mi piel. Então ela já está dizendo, eu me nego veementemente, rotundamente, isso existe também na língua portuguesa, tá? A negar minha voz, meu sangue e minha pele. Aí continua. E me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien, cuando miro mi rostro en el espejo con mi boca rotundamente grande y mi nariz rotundamente hermosa e mis dientes. Então vamos voltar. Então, eu me nego rotundamente, né, veemente, a deixar de ser eu, a deixar de me sentir bem. Quando eu olho meu rosto no espelho, com a minha boca absolutamente, rotundamente, grandemente grande, né? E meu nariz absolutamente bonito, charmoso, e meus dentes rotundamente blancos, e minha piel valentemente negra, né? Rotundamente, os meus dentes rotundamente brancos, e minha pele valentemente, ou seja, certamente, né? De forma valente ali, negra. E me nego categoricamente a dejar de hablar mi lengua
mi acento e minha história. E me nego categoricamente de deixar de falar a minha língua, a minha pronúncia e a minha história. E me nego absolutamente a ser parte de los que callam. E eu me nego absolutamente a ser parte dos que calam, de los que temem, de los que lloram, porque me acepto rotundamente livre, rotundamente negra e rotundamente hermosa. Então, a ser parte dos que calam, dos que temem, dos que choram, porque eu me aceito rotundamente livre, rotundamente negra e rotundamente charmosa, bonita, né? E a gente tem aqui embaixo, tá? A fonte, né? Capelbar, disponível em http negracubana teniaqueser.com. Então, negra cubana que tinha que ser.com, tá? Acesse 25 de outubro de 2021. Aí, pessoal, a gente volta para a questão e vai ficar fácil agora, né? A gente conseguir entender. Ele quer enfatizar, né, o poema, características e atitudes. Então, quando ela diz, meus olhos rotundamente brancos, os meus dentes são bonitos, meu nariz charmoso, enfim, ela está ali reforçando a identidade dela mesma, da mulher negra. Com o quê? Não é? Ela apresentando o quê? Letra A. Advérbios como rotundamente, categoricamente. Questão fácil. Ela repetiu isso diversas vezes, reforçando a sua identidade, tá? Com verbos reflexivos, como me nego e me aceito. Com verbos reflexivos. O que é um verbo reflexivo? É aquele verbo que requer um pronome, né, antes dele. Te digo, te compro, nos vimos. Isso são verbos reflexivos. Ali o exemplo, me nego e me aceito, certo? Porém, não são com esses verbos reflexivos que ela reforça a identidade. Não é ela se negando para reforçar uma identidade. Entende, né? Aqui, ó, um destrator maravilhoso. Destrator é só vocês se igualarem aí a desatenção, tá? Ele quer que, se você estiver desatento, você acaba marcando a alternativa que eles colocam como destrator. O que ele diz? Características e atitude. Por uma característica, né, é um adjetivo. Neres, no caso eu, bonito, maravilhoso, importante, necessário. São adjetivos que fazem parte da minha característica. Não é isso? Maravilhoso, lindo, tá? Aqui, nesse caso, a pessoa poderia marcá-la, essa alternativa. Adjetivo como grande e hermosa. Mas não são essas características e atitudes. Atitudes não envolvem os adjetivos, tá? Assim mesmo como o substantivo sangue e pele, e também os adjetivos possessivos, eles não formam aí a identidade da mulher negra. Portanto, gente, a alternativa correta, letra A. Os advérbios como rotundamente, que é veemente, absolutamente, é até sinônimo ali, categoricamente, tá? Eles reforçam essa identidade da mulher negra. Belezinha? Tá bom? Bom, técnicas de manipulação e o resultado. Então, técnicas de manipulação e o resultado é o título do nosso texto. Bora lá para a questão. Nesse texto, a expressão cortina de humo revela que o manipulador amadurece tardiamente, busca mascarar a verdade, rejeita questionamentos alheios, aproxima-se de pessoas indefesas ou faz-se presente de forma controladora. Então aqui, antes de ler o texto, vou explicar para vocês o que seria cortina de humo. Cortina de humo, né, é a cortina de fumaça. E o que é interessante aqui a gente entender, a expressão revela que o manipulador, a gente então já sabe que dentro desse texto vai falar de alguém que seja aí manipulador, tá? Então, o que é cortina de fumaça? Vou dar um exemplo para vocês, em grande parte de vocês joga ali o Free Fire, né? Existe uma tática do jogo que você joga ali uma fumaça, né, para se esconder, não é isso? Então, fica a dica aí, cortina de fumaça, tá? Bora lá o texto. Olha só, manipular é sembrar em la consciência e en la mente de la gente ideias, atitudes, conceptos e aspirações. Então, manipular é semear na consciência e na mente das pessoas ideias, atitudes, conceitos e aspirações, incluso falsas e imorales, que sirvam a los objetivos de sus manipuladores. Então, inclusive falsas e imorais, né? Que sirvam, né, aos objetivos dos seus manipuladores. Manipular é uma das primeiras coisas que aprendemos na vida. Que próximo ao português, manipular é uma das primeiras coisas que aprendemos na vida. A muito temprana idade, né, é importante vocês aprenderem duas palavras. A palavra muy significa muito. A palavra temprana significa cedo. E a palavra idade, vamos logo colocar outra, significa idade. Só que eu não posso traduzir a muito cedo idade.
né? Aqui a tradução correta seria: nos primeiros meses de vida, los bebés descubren el poder del llanto, el berriche, los pantaleos, la risa o alguna gracia como recursos para demandar atención, exigir comida, pedir ajuda ou simplesmente manter ocupada a gente. Então, o que diz aqui? Os bebês eles descobrem o poder do choro, né, da birra, os chutes, o riso ou alguma gracinha, né, com recursos para chamar a atenção, exigir comida, né, pedir ajuda ou simplesmente manter ocupada as pessoas, certo? Nuestras actitudes de adultos reflejan mucho o pouco que alguns maduram, processam e rebasaram esse período. Então, nossas atitudes de adultos refletem o muito ou pouco que alguns amadureceram, processaram e expulsaram, né? Passaram por isso, por esse período. Para que exista um manipulador, deve haver uma base de cidadãos indefesos, dóciles e desinformados. Então, para que exista um manipulador, deve ter uma base de cidadãos, uma pequena parte de cidadãos indefesos, dóceis e desinformados. O manipulador é celoso e, a vezes, quase paranoico. Não admite questionamentos nem quer que nada ocupe seu espaço. Sabe que sua vigência depende de presença controladora. Então, o manipulador, ele é ciumento e, às vezes, quase paranoico. Não admite perguntas, né, questionamentos, nem quer que ninguém ocupe o seu espaço. Sabe que a sua vigência, né, a sua demanda ali depende da presença controladora. Né? Ele pretende, ou ele depende desse controle sobre os outros. Todos os dias há que marcar a linha del discurso, incidir no debate. Então, todos os dias tem que marcar ali na linha, né, de discurso, incidir o debate. O ridículo vale a pena se com ele se logra uma cortina de humo. Então, o ridículo, a ridicularização, vale a pena se com isso, né, se consegue uma cortina de fumaça. Então, aqui, na conclusão do texto, é onde estão a maioria, né, das perguntas, onde estão as maiorias das respostas aí do Enem. Então, olha só, nesse texto a expressão cortina de fumaça, ainda há pouco eu falei para vocês, cortina de humo, lembrar aí do jogo do Free Fire, né, que as pessoas colocam ali uma bomba, né, onde sai ali fumaça para se esconder. Então, nesse caso aqui, revela que o manipulador, atrás dessa cortina de fumaça, ele amadurece tardiamente. Não fala em amadurecimento, né? Fala que os adultos, e ele não inclui nesse caso, o manipulador. Busca mascarar a verdade? Sim. Ali ele coloca, né? Aqui é a resposta correta. Ele coloca aquela cortina de fumaça para mascarar o que ele está fazendo, né? Controlando as pessoas ali que são dóceis, né? Que são indefesas, etc. Rejeita os questionamentos alheios, né? Aproxima-se de pessoas indefesas ou faz-se presente de forma controladora. Tudo isso aqui, né? Basicamente estão no texto, mas não se refere à cortina de fumaça, certo? Então, a alternativa correta, ficamos aqui na nossa questão de hoje, questão 39, letra B. Belezinha, galera? Hasta luego, nos vemos. E aí, não esqueça, tá? O material está no link abaixo aí para você acompanhar as nossas aulas, tirar dúvidas, anotar aí os seus questionamentos. Beleza? Hasta luego, nos vemos.